Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez vamos falar sobre sinopses, meu amigo. É exatamente isso. Informações foram divulgadas pela AMC sobre os episódios e sinopses vieram juntas, né? Títulos de episódios, diretores e roteiristas também, meu amigo. A gente tem muita informação nova sobre esses episódios e isso pode ajudar a gente a chegar a alguma conclusão dessa temporada que tá sendo tão difícil de prever assim e que pode ser um dos maiores trunfos dela, né? O fato de a gente ter um monte de material de marketing já divulgado, a temporada tá pra sair e a gente não sabe porra nenhuma do que vai acontecer na 10ª temporada. E isso tá deixando a gente com medo, porque pode ser que seja uma bosta. Pode ser que aí eles não estão mostrando nada, porque literalmente vai ser um marasmo, né? Que vai ser lento e chato e eles vão enrolar até o final da temporada. Isso é uma possibilidade, isso pode acontecer, não descartem essa possibilidade e fiquem com medo disso. Entretanto, eles podem sim estar guardando alguma coisa. Vamos ler essa sinopse e ver esses títulos depois da vinheta, é claro, né? Roda aí! Muito bem, pessoal, o episódio 1 se chama Lines We Cross, Fronteiras que Ultrapassamos, né? Provavelmente vai ser uma coisa muito séria envolvendo as fronteiras estabelecidas pela Alpha. Alguém provavelmente vai acabar cruzando essas fronteiras e libertando a ira do sussurrador. E a gente vai ter aquelas cenas que a gente teve no início do trailer, daquele confronto noturno com a Alpha aparecendo, ela tirando a máscara, a gente vê ela confrontando os personagens, conversando com os personagens. A gente provavelmente vai ter isso logo no primeiro episódio, e isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. E o episódio vai ser dirigido pelo Greg Nicotero. Pra quem não sabe, esse cara dirigiu todos os maiores episódios de The Walking Dead. 7x1, aqueles episódios que começam ou finalizam temporada, é sempre ele que dirige. Isso aqui não é novidade pra ninguém. E a gente tem o roteiro desse episódio pela Angela Kang, a showrunner da série. Ela escreveu o roteiro deste episódio. Podemos esperar uma introdução parruda aí pra esse primeiro episódio, até porque, né, o primeiro episódio ele tem que comprar o consumidor pra ele continuar assistindo a temporada inteira. O primeiro episódio precisa ser responsa, né? E aí a gente tem uma sinopse bem né, bem bosta, como todas as sinopses são. Elas devem ser bostas, elas não devem revelar as coisas. Elas só atiçam a gente pra gente ficar mais ansioso ainda. E a sinopse do episódio 1 é bem essa. O grupo de Oceanside continua treinando para o caso dos sussurradores retornarem, meus amigos. A gente sabe que vai ter um salto temporal, né, no início dessa temporada de alguns meses apenas, tipo uns 8 meses. A gente sabe que a Rosetta já teve o bebê dela, então uns 8 meses mais ou menos. E aqui eles dizem que Oceanside continua treinando, mas eu acho que não se refere à comunidade de Oceanside, em si ao lugar onde a comunidade fica. Eu acho que eles pegaram Oceanside por ela ser muito mais afastada que as outras comunidades para ser um centro de treinamento, para eles treinarem para caso a ameaça dos sussurradores possa acontecer. E essas são as informações divulgadas. E ao que parece, vendo tudo isso, vai ser um episódio calmo, um episódio de introdução, como foi o primeiro episódio da 9ª temporada, né? Que é aquele negócio de você introduzir as coisas no primeiro episódio e ir crescendo para ter um grande clímax mais na frente. Tudo leva a crer, pela sinopse e todas essas informações, que vai ser um episódio tranquilo, um episódio mais parado de introdução. Entretanto, vamos avançar aqui nos próximos episódios, porque tem um porém aí no meio. Tem um porém aí no meio. Eu acho que tem a chance desse primeiro episódio ser muito explosivo. Muito explosivo, e a gente não tá sabendo de nada do que pode acontecer nesse negócio. Vamos seguir aqui que vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Segundo episódio. O segundo episódio tem o título de We Are the End of the World. Nós somos o fim do mundo. A gente tem uma promo onde a Alpha e o Beta ficam repetindo isso. Eles parecem que estão fazendo um juramento e tudo mais. A gente vê eles bem próximos, né? Eles segurando uma coisa ali. E esse episódio não tem roteirista informado. A gente não sabe quem é o responsável pelo roteiro, mas a gente sabe quem é o responsável pela direção. E é o Greg Nicotero de novo. Isso aí é diferente, cara. Não é toda temporada que o Greg Nicotero dirige 2 episódios seguidos. Isso pode significar alguma coisa, lembrando que ele é o diretor mais capacitado de episódios de The Walking Dead. Ele costuma dirigir episódio bombástico. Essa é a laia do cara. Ele só dirige episódio bombástico e ele tá encarregado do episódio 1 e 2. Isso é bom a gente deixar claro. Sinopse. A origem dos laços entre Alpha e Beta são revelados. Então vai mostrar a origem de como eles se conheceram, num flashback talvez. Não sei se eu quero isso não. Acho que vai
vai enrolar, acho que não é necessário, ninguém quer saber. Mas talvez funcione se eles botarem um conceito legal nisso tudo, vamos ver. E eles continuam aqui, conforme os sussurradores se juntam e preparam as hordas. Vocês estão entendendo aqui? Os caras já estão preparando pro ataque. Se eles estão preparando, os caras já não tá muito em paz como a gente viu depois do problema das estacas serem resolvidos. Eles não estão mais na deles, entendeu? Acho que eles estão se preparando para atacar, porque no primeiro episódio aconteceu alguma coisa, meu amigo. Alguma coisa com as fronteiras que eles cruzaram ali, alguma merda vai acontecer no primeiro episódio e vai ser um episódio grandioso, onde alguma tragédia vai rolar, que eu não faço ideia, eu não sei o que pode acontecer, mas tudo leva a crer que vai ser uma coisa pesada, que pode rolar logo no primeiro episódio, e por isso eu acho que talvez o primeiro episódio pode ser um treco bombástico mesmo, cara, por causa disso. Olha só, Angela Kang no roteiro, ela agora que assumiu o posto de showrunner, só tá entrando como roteirista em episódios muito importantes. Greg Nicotero na direção, como eu disse, era esperado, mas mesmo assim, o cara é bom, o cara é bom. E aqui no segundo episódio, os caras estão se preparando pra atacar, estão ofensivos. Os sussurradores não estavam ofensivos no final, no episódio 16 da 9ª temporada. Agora eles estão já no segundo episódio, então eu acho que no primeiro episódio vai rolar alguma coisa grandiosa aí. Pode ser que role, pode ser que não, é o mais provável que não aconteça, né? A gente é mais propício a se decepcionar com The Walking Dead do que surpreender, mas pode acontecer sim, alguma coisa que a gente não tá esperando no primeiro episódio, e aqui eles já estão se preparando pra atacar. Terceiro episódio! Esse episódio já não é mais dirigido pelo Greg Nicotero, o nome é Fantasmas, Ghosts, e a gente tem o roteiro do Jim Barnes, que eu não lembro quem é. O David Bowie dirige bastante episódios, mas já não é mais Greg Nicotero, né? Já vai ser um episódio mais calmo, eu acho, já vai ser um episódio mais de meio ali, e a sinopse é a seguinte: a ameaça do retorno dos sussurradores faz com que Alexandria enfrente um surto de paranoia. Isso aí corrobora mais ainda com o fato de que a gente vai ter alguma coisa grande acontecendo, alguma coisa ofensiva, grandiosa acontecendo logo no primeiro episódio, pessoal. Que aí, o pessoal de Alexandria tá com medo, sabe? Eles estão com medo, eles estão paranoicos, que eles podem atacar a qualquer momento, os sussurradores podem estar entre eles, que a qualquer momento alguma coisa vai rolar muito grave aí, né? Como rolou da última vez e como deve ter rolado lá no primeiro episódio. Então o pessoal tá paranoico. E isso vai começar a gerar consequências pros líderes, pra Michonne e pro resto do pessoal, né? Os líderes estão correndo risco. Eles podem direcionar todo esse ódio pros líderes, né? Por causa da revolta. Eles querem que alguma coisa seja feita. Eles querem se sentir seguros. E eles não estão se sentindo seguros. E aí, problemas civis, meu amigo. Problemas civis em Alexandria no terceiro episódio, episódio e meio, bem político. Episódio 4, eu achei isso aqui interessante pra caramba, né? Silencie os sussurradores, né? O tema da temporada é o título desse episódio. E veja bem, meus queridos, esse episódio tem a direção do Michael Cudlitz, né? O Abraham, que a gente conhece muito bem. Ele dirigiu o episódio 7 da última temporada, que vale dizer que é o pior episódio da última temporada, na minha opinião, mas que ele tem uma direção meio fora da caixinha. Eu acho interessante o jeito que ele trabalha na questão da direção de fotografia do episódio. Eu achei que o episódio 7 foi bem fora da caixinha nessa questão aí. Acho interessante a volta dele. Eu acho que ele pode ganhar mais asinhas aí nessa temporada, né? Lembrando que nessa temporada ele vai dirigir 2 episódios em vez de um só, como foi na última temporada. E a sinopse é a seguinte: habitantes de Alexandria, ainda paranoicos, se invocam com os sussurradores e descontam seus medos em Negan. Meu amigo, isso aqui é totalmente original, sabe? Isso não acontece nas HQs. E veja bem, isso eu acho que vai ser muito interessante. Isso vai trazer o Negan à frente da narrativa, e isso vai tornar ele um dos personagens mais importantes dessa temporada, mais ainda do que ele é nas HQs. E nas HQs ele é muito importante. Entendam bem essa parada, meus amigos. Entendam bem essa parada. Nas HQs o Negan é que instrui o Rick sobre como manter esse pessoal na linha, né? Sobre como lidar com essa paranoia dos habitantes de Alexandria, né? Como direcionar o ódio deles pro inimigo, pros sussurradores em vez dos líderes, né? Pra que eles não corram perigo. Isso depois de um atentado que o Rick sofre, os caras quase matam o Rick ali na surdina da noite. Então eu acho que essa trama que acontece com o Rick nas HQs pode acontecer com o Negan. Vão tentar matar o Negan por causa dessa paranoia e tudo mais. Vão começar a culpar o Negan de alguma forma que eu não faço ideia. E eles vão tentar matar o Negan. E aí, o Negan vai acabar matando alguém. Vai tomar providências. E acontece que eu acho que essas providências que o Negan vai tomar, essas decisões que o Negan vai tomar, porque ele é um líder nato, mesmo na condição dele, vai mudar coisas ali em Alexandria. O cara vai mudar coisas positivamente em Alexandria. E eu acho que isso pode ser muito legal. Sabe, uma manobra
política ali do cara que tá lá no subúrbio, né? Do cara que tá longe do poder, que é o Negan, né? Ele é um prisioneiro e ele consegue reverter a situação de Alexandria sozinho, cara. Isso vai ser foda. Isso vai ser foda. Esse episódio eu tô esperando muito por ele. Episódio 5, acho que esse aqui é o último episódio que a gente tem alguma sinopse e tudo mais. A gente não tem diretor, a gente não tem roteirista, né? Não foi informado. E o nome é O Que Sempre É. What It Always Is. Acho que esse episódio vai ser o mais morninho, né? Acho que esse episódio vai ser mais morninho, porque, veja bem, mantimentos desaparecem de Hilltop, Negan é idolatrado por um habitante de Alexandria, Ezequiel guarda um segredo. Então vai rolar tretas lá em Hilltop, provavelmente vai ser o núcleo principal, e é side quest, né? É coisas subindo de Hilltop, coisa boa, filler, meu amigo, filler. Vai ser um episódio parado, esse episódio provavelmente vai ser o pior dessa primeira metade, julgo eu, pelo jeito que essa sinopse tá se dando aqui. Eu não gostei muito não, viu? Não gostei muito não, mas essa parte do Negan me agradou. Vejam bem, vejam, meu amigo, vejam, saca só. Negan é idolatrado por um habitante de Alexandria. Ou seja, o cara fez alguma coisa no episódio passado, né, no episódio 4, e tem um cara que tá idolatrando ele. Provavelmente é aquele cara que foi encarregado de ser a escolta dele, né, aquele cara que tá vigiando ele, aquele menino, que é quem ele vai manipular pra poder fugir de Alexandria na hora certa. Que é quando ele arquiteta aquele plano incrível dele, que acontece nas HQs, que com certeza vai rolar na série. E a gente vai ter a cena do Negan se infiltrando nos sussurradores e ganhando a confiança da Alvo pra depois, ó, saca qual é, né? Eu acho que isso vai acontecer lá nessa primeira metade aí. O episódio 8 vai terminar com a Alpha, né? É isso aí mesmo, meu consagrado. Daí a gente tem o episódio 6, que se chama Bounds, né? Laços. Roteiro não informado, direção de Dan Liu, eu gosto desse cara, eu acho interessante o tipo de direção dele, ele manda muito bem em ação, sabe? Ele que dirigiu aquela cena de perseguição lá da 8ª temporada, com o Rick e o Daryl atrás daqueles caras que estão levando as armas pro santuário, eu gosto muito daquela cena, acho aquela cena muito bacana, gosto de rever aquela cena, acho muito bacana, e foi esse cara que dirigiu, então acho que pode ser um episódio bacana em questão de cenas de ação. Espero estar certo com isso. Episódio 7. Open your eyes. Abra os seus olhos, meus queridos. Direção do Michael Cludetz de novo. Olha ele aí dirigindo outro 7º episódio. E nenhum roteiro informado também, nenhuma sinopse disponível também. E o episódio 8, The World Before, né? O mundo antes. Episódio 8, mid-season finale. Grande episódio, né? Você pode esperar muita coisa dele. Roteiro não informado. E a direção desse episódio é pelo John Down. Esse cara aqui nunca dirigiu um episódio de The Walking Dead antes, ele é um diretor estreante e eles já entregaram de cara um episódio importantíssimo, né, que é o mid-season finale, um episódio onde coisas vão acontecer, um episódio onde eu tenho certeza quase absoluta em que a guerra de fato contra os zoadores vai estourar, porque eu acho que isso vai acontecer com a Alpha e aí você sabe como é que é. Vai terminar com a guerra começando, né, vai ser o grande estupim pra guerra contra os zoadores, pra segunda metade da temporada ser a guerra, o conflito de fato, a porradaria e aquela coisa toda. Acho isso interessante, eles terem trazido um cara de fora pra dirigir esse episódio. Talvez esse cara seja bem autoral, talvez esse cara tenha uma mão interessante, talvez ele traga um novo frescor, né? Umas ideias novas, aí faça um episódio fora da caixinha, na questão técnica, pode ser, e eu gostaria muito que fosse. A gente não tem imagens do 8º episódio no trailer da temporada, porque as imagens que vão pro trailer da temporada costumam ser imagens do primeiro episódio ao 6º episódio, então a gente não tem imagens do 8º episódio aqui. Pode muito ser um episódio diferenciadão no quesito visual e tudo mais, e eu gostaria de ver isso. Gostei das informações aqui, os caras liberaram bastante coisa, né? As sinopses, como sempre, são misteriosas, não dá pra gente especular muita coisa do que pode acontecer a partir disso aqui, mas isso me anima, viu? Isso me anima. Essas sinopses aí, tudo leva a crer que talvez a gente tenha um primeiro episódio bem agitado, um segundo episódio também com um potencial muito interessante e uma meiuca ali bacana, viu? Principalmente se eles trazerem o Negan à frente dessa narrativa aí, que é essa questão política toda que vem antes da Grande Guerra, sabe? Isso vai ficar muito interessante, viu? Isso vai ficar muito interessante. E o que você acha disso tudo? O que você acha desse negócio, dessas sinopses, desses títulos, desses diretores e roteiristas informados? Você tá hypado? Eu estou hypado. Eu sempre gosto
quando eles chegam nesse momento onde eles liberam aí os títulos e quem vai dirigir cada episódio, as sinopses. Acho sempre bacana, porque sempre me anima bastante, porque não tem como, cara. Sabendo de todas essas informações, você consegue ter uma ideia do que pode ser esses episódios, mesmo que de uma maneira bem superficial. E eu tô gostando disso aqui, né, do marketing dessa temporada, justamente porque eles não estão mostrando nada. Se o produto final for muito bom, a gente vai saber que esse marketing aqui foi um dos melhores que eles fizeram nos últimos 10 anos, sabe? Porque eles estão guardando ouro, eles estão conseguindo guardar o ouro como nunca antes. Porque se o primeiro episódio for explosivo, como eu penso que pode ser, que exista essa possibilidade, então quer dizer que eles esconderam muito bem, viu? Porque no trailer não mostra nada, cara. Mas o que você acha de tudo isso, meu amigo? Você ficou animado pra essa próxima temporada? Me diga aí na área dos comentários. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí no The Walker Center. Ative o sininho das notificações pra receber os vídeos, né? Pra receber as notificações aí de quando a gente tiver vídeo novo. Aqui a gente tá cobrindo a série The Walking Dead de cabo a rabo. Muito obrigado por toda a audiência, pessoal, por terem assistido até aqui. Até mais e falou!